Vamos então começar o terceiro capítulo, o sublime visitante. Reunidos em pequeno salão iluminado, observei que a atmosfera permanecia embalsamada de suave perfume. Recomendou-nos Cornélio a oração fervorosa e o pensamento puro. Tomando-nos a dianteira, o instrutor estacou à frente de reduzida câmara, estruturada em substância análoga ao vidro, puro e transparente. Fixei-a com atenção. Tratava-se de um gabinete cristalino, em cujo interior poderiam abrigar-se à vontade 2 a 3 pessoas. Destacando-se pela túnica muito alva, o diretor da casa estendeu a destra em nossa direção e exclamou com grave entono: os emissários da providência não devem semear a luz sem proveito. Constituir-nos-ia falta grave receber em vão a graça divina. Olha que colocação interessante que ele está fazendo aqui. Os emissários da providência, eles são trabalhadores. Eles vão vir para a terra para ajudar. Não devem semear a luz sem proveito. Constituir-nos-ia falta grave receber em vão a graça divina. Falta grave receber em vão a graça divina. Pedir e receber a graça divina, se não for alguma coisa importante, pedir e receber a graça divina só se for algo realmente muito importante e principalmente para os outros. Se não, é o que ele coloca aqui, uma falta grave. Colocando-se ao nosso encontro, os mensageiros do Pai exercitam o sacrifício e a abnegação, sofrem os choques vibratórios de nossos planos mais baixos, retomam a forma que abandonaram desde muito, fazem-se humildes como nós, e, para que nos façamos tão elevado quanto eles, dignam-se ignorar-nos as fraquezas, a fim de que nos tornemos partícipes de suas gloriosas experiências. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo: os mensageiros do Pai exercitam o sacrifício e a abnegação e sofrem os choques vibratórios de nossos planos mais baixos. Os trabalhadores de lugares felizes, de lugares puros, espíritos que já não precisam mais vir à Terra, eles vêm ajudar, ou eles vêm dar uma bênção, ou dar uma palestra, auxiliar até com as suas energias, além da palavra, além da palestra, como uma forma missionária, como uma forma de abnegação, porque eles sofrem os choques vibratórios dos nossos planos mais baixos. É muito difícil para eles descerem nos planos, mesmo ali numa casa, num lugar com um templo tão puro, tão iluminado, tão limpo, que é a casa da bênção, dentro do nosso lar, que já está numa esfera, no umbral 3, é umbral, mas está numa esfera melhorada. Mesmo assim, é muito difícil para os espíritos superiores descerem até um lugar assim. Para eles é sofrido. Eles vêm por abnegação, por amor, para ajudar. E ele diz: fazem-se humildes como nós, e para que nos façamos tão elevados quanto eles, dignam-se ignorar-nos as fraquezas. Então, para que nós possamos crescer, eles vêm, ignoram as nossas falhas, as nossas fraquezas, para nos auxiliarem, a fim de que nos tornemos partícipes de suas gloriosas experiências, para que possamos participar, para que possamos também sentir as energias, né? Então é assim, é como se fosse uma amostra grátis, né?
eles vão mostrar ali, eles vão sentir as energias de planos superiores, eles vão receber as bênçãos de planos superiores, ouvir explanações de um espírito de plano superior. Quer dizer, eles vão se sentir ali por alguns minutos ou uma hora no máximo, eles vão se sentir num outro campo vibracional, para saber como é bom, como é fantástico esses campos, para eles terem mais força, para se esforçar, para se modificar, para se melhorar, para poder chegar nesses lugares. Interrompeu o curso das palavras, fitou-nos em silêncio e prosseguiu noutro tom. Compreendemos que lá fora, ante os laços morais que ainda nos prendem às esferas da carne, é quase inevitável a recepção das reminiscências do pretérito, a distância. A lembrança tange as cordas da sensibilidade e sintonizamos com o passado inferior. É o que ele está colocando aqui. Quando nós estamos fora desses lugares, né? Fora de um nosso lar, ou encarnados, vamos ver aqui nos planos dos encarnados, é quase inevitável a recepção de reminiscências do pretérito à distância. É muito difícil a gente se afastar da sombra, do homem velho que existe em nós, das imperfeições que estão ali no nosso inconsciente, que se a gente não mantiver um orar e vigiar muito forte, vigiando os pensamentos e orando quando eles saem da posição, a gente faz com que esses sentimentos venham à tona através da reação. Quando nós agimos, nós pensamos, tomamos uma decisão, tomamos uma atitude através do pensamento, da análise, trazendo à tona tudo aquilo que a gente tem de bom, porque hoje, aqui e agora é o nosso melhor. Então, se eu analiso com o meu melhor, com toda a estrutura, com toda a bagagem que eu tenho de aprendizado, que é o hoje e aqui, o agora, eu talvez não tome uma resolução certa, mas vou tomar uma resolução com o melhor que eu possuo. Mas no momento que eu reajo, aí vem o instinto, vem as coisas, as ideias pré-concebidas, vem os pré-conceitos que estão enraigados lá no inconsciente, eles tomam a liderança das minhas emoções e aí eu vomito uma série de coisas que depois eu falo, meu Deus, por que eu disse isso? Meu Deus, por que eu fiz isso? Meu Deus, olha o que eu fiz. Por falta do vigiar e orar, por falta do autocontrole, é que vem essas reações. A gente não pode permitir a reação. A gente tem que se controlar, respirar fundo, contar até 20, 50, 100, o que for necessário, até se acalmar, se tranquilizar, analisar toda a situação e aí sim tomar uma decisão. Porque a lembrança tange as cordas da sensibilidade e sintonizamos com o passado inferior. Aqui, porém, no santuário da bênção, é imprescindível observar uma atitude firme de serenidade e respeito. Então, do lado de fora do santuário da bênção, você até pode ter reminiscências do passado ou ter alguma atitude menos boa, menos iluminada. Mas ali dentro não. Ali dentro tem o vigiar e orar e tem que ser muito forte, muito firme. Controlar os pensamentos, controlar os sentimentos. O ambiente oferece bases à emissão de energias puras. E em razão disso, responsabilizaremos os companheiros presentes por qualquer minúcia desarmônica no trabalho a realizar. Formulemos, pois, os mais altos pensamentos ao nosso alcance, relativamente à veneração que devemos ao Pai Altíssimo. Então, o que ele está colocando aqui? Cada um que sair da linha será responsabilizado pela sua baixa vibração. Vamos lembrar que nós vimos no capítulo anterior, quando ele fala dos aparelhos,
tem uma série de aparelhos ali na entrada, e aí acho que foi o Jerônimo, ou foi o Cornélio, agora eu não lembro, que falou para eles que aqueles aparelhos é para analisar vibração, analisar sentimento, aqueles que não têm a coordenação, não têm a vibração condizente com os trabalhos e com a energia que ali de dentro do Santuário da Bênção não são barrados, eles não podem entrar. E o que ele está colocando aqui? Se aqui dentro você perdeu o controle, você não se mantiver sustentando o ambiente, isso serve para todos nós, que é o meu caso, que sou sustentadora, numa mesa mediúnica, nós estamos ali sustentando o trabalho. A gente tem que manter o sentimento, manter o pensamento, não permitir que reminiscências do passado baixem a nossa vibração. Para outra classe de observadores, o instrutor Cornélio poderia parecer excessivamente metódico e rigorista. Entretanto, não para nós, que lhe sentíamos a sinceridade profunda e o entranhado amor às coisas santas. Após longo intervalo, destinado à nossa preparação mental, tornou ele sem afetação. Então ele deu um tempo ali para que todos relaxassem, respirassem fundo, entrassem em profunda oração para modificar o seu campo mental, a sua psicosfera, a energia que estava em volta de cada um deles. Projetemos nossas forças mentais sobre a tela cristalina. Então, sobre aquela tela que eles estavam vendo ali, vão projetar todas as energias, todas as forças mentais. O quadro a formar-se constará de paisagem simbólica, em que águas mansas, personificando a paz, alimentem vigorosa árvore a representar a vida. Assumirei a responsabilidade da criação do tronco, enquanto os chefes das missões entrelaçarão energias criadoras, fixando o lago tranquilo. E dirigindo-se especialmente a nós outros, os colaboradores mais humildes, acrescentou: formarão vocês a veste da árvore e a vegetação que contornará as águas serenas, bem como as características do trecho de firmamento, do céu, que deverá cobrir a pintura mental. Após ligeira pausa, concluía: o quadro que ofereceremos ao visitante excepcional que nos falará em breves minutos. Atendamos aos sinais. Então, olha que interessante, eles vão montar um quadro com o pensamento. A gente fala que tudo que a gente pensa, a gente plasma, a gente materializa de uma forma sutil, mas é matéria. Então, o que ele está colocando ali? Vocês imitam os seus pensamentos, projetem na mente e plasmem, materialize aqui dentro deste quadro. Nós vamos formar uma paisagem de presente para o espírito elevado que virá nos visitar. E cada um deles ali se encarregou mentalmente de criar aquilo que vai constar nesse quadro. Interessante que ele coloca que é uma paisagem simbólica em que águas mansas vão personificar a paz. E uma vigorosa árvore vai representar a vida. E aí ele, que é o governador ali, é o chefe ali, ele vai projetar a árvore, ele vai se encarregar de projetar a árvore, que significa a vida. E os chefes das missões, quer dizer, os chefes das missões entrelaçarão energias. Não é que um vai fazer isso, fazer aquilo. Vão entrelaçar as suas energias. Juntos, com as energias entrelaçadas, vão fazer o lago tranquilo. Então, a água cristalina, o lago tranquilo é com o chefe das missões.
o tronco que vai representar a árvore, vai representar o tronco da árvore que vai representar a vida, é ele. E os trabalhadores ali, que é o André e todos os outros que estão ali, vocês formarão a veste da árvore, né, as folhas das árvores e a vegetação que contornará as águas serenas, bem como as características do trecho do céu, né, do firmamento, que deverá cobrir a pintura mental. Então vocês vão fazer as gramas, as florezinhas, vão fazer as plantas que vão estar em volta do riacho, vão fazer as folhagens. Então toda a parte verde ficou ali com os aprendizes, né, que são os trabalhadores que estão começando, como o André Luiz. E é interessante que o quadro que ofereceremos ao visitante excepcional que nos falará em breve minutos. Atentamos aos sinais. 2 auxiliares postaram-se ao lado da pequena câmara, em posição de serviço. E, ao soar de harmonioso aviso, pusemos-nos todos em concentração profunda, emitindo o potencial de nossas forças mais íntimas. Senti a pressão do próprio esforço, que minha mente se deslocava na direção do gabinete de cristal, onde acreditei penetrar, colocando tufos de grama junto do desenho do lago que deveria surgir. Então o André se sentiu ali, com o esforço que ele fez mental, ele sentiu ser transportado ali para o quadro, né? E ele se colocou ali, em volta do lago, onde seria o lago, ele se colocou em volta para colocar grama, para colocar florezinhas silvestres ali em volta. Utilizando as vigorosas energias da imaginação, recordei a espécie de planta que desejava naquela criação temporária, trazendo-a do passado terrestre para aquela hora sublime. Estruturei todas as minúcias das raízes, folhas e flores e trabalhei intensamente na intimidade de mim mesmo, revivendo a lembrança e fixando-a no quadro com a fidelidade possível. Olha, interessante, ele reviu, lembrando-se, revivendo para criar ali, né, materializar ali a planta que ele tinha no jardim da casa dele. Ele começou pela raiz, pelo caule, pelas folhas, né, e pelas flores, para chegar até as flores. Fixando-a no quadro com a fidelidade possível, dentro do máximo de esforço que ele estava fazendo para que aquela fidelidade fosse a mais real possível. Fornecido o sinal de interrupção, retomei a postura natural de quem observa, a fim de examinar os resultados da experiência, e contemplei. Oh, maravilha! Jazia o gabinete fundamente transformado. A união faz a força da união. Então ele estava ali fazendo a parte dele, mas a hora que ele se afastou e observou, ele ficou maravilhado com o quadro que estava montado ali. Águas de indefinível beleza e admirável azul celeste refletiam uma nesga de firmamento, refletiam uma parte do céu, né? Banhando as raízes de venerável árvore, cujo tronco dizia em silêncio da própria grandiosidade. Então, o tronco, um imenso tronco que dizia ali em silêncio, pela força, pelo tamanho, pelo vigor, mostrava a grandiosidade daquela árvore. Miniaturas prodigiosas de cúmulos e nimbos, né, que são nuvens, né? Cúmulos e nimbos são tipos de nuvens, né? Então, miniaturas prodigiosas de cúmulos e nimbos estacionavam no céu, parecendo pairar muito longe de nós. Perdão. Olha que coisa linda a paisagem que está se formando. As bordas do lago,
contudo, figuravam-se quase nuas, e os galhos do tronco apresentavam vestidos escassamente. Então, os chefes das missões se entrelaçaram ali, fizeram um riacho maravilhoso, um céu com cúmulos e nimbos, com nuvens carregadas, com nuvens mais leves, com um céu maravilhoso, um riacho maravilhoso, né? O Cornélios ali montou uma árvore com um tronco mostrando vida. E eles que tinham que fazer as folhas e tinham que fazer as plantas, eles estavam vendo ali que estava tudo mirrado, tudo quase sem nada, uma coisa muito rala. Quer dizer, o esforço deles não chegou à altura. O esforço deles não foi o bastante para plasmarem ali as plantas que aquele quadro merecia. É isso que ele está colocando aqui. As bordas do lago, contudo, figuravam-se quase nuas. Ele estava ali nas bordas do lago botando planta, mas elas estavam quase nuas. E os galhos do tronco apresentavam vestidos escassamente. Quer dizer, as folhas que tinham que estar em volta do tronco não tinham as folhas. Todas, né? Estavam escassas. Perdão. O instrutor célere retomou a palavra e dirigiu-se a nós com firmeza. Perdão. Meus amigos, a vossa obrigação não foi integralmente cumprida. Atentai para os detalhes incompletos e exteriorizai vosso poder dentro da eficiência necessária. Tendes ainda 15 minutos para terminar a obra. Ele chamou eles na chincha, né, como a gente fala. Perdão. Deu uma bronca ali. Poxa, o que é isso, né? Que esforço que vocês fizeram. O André. Entendemos, sem maiores explicações, o que desejava ele dizer e concentramo-nos de novo para consolidar as minudências de que deveria revestir-se a paisagem. Se esforçaram no máximo para que a grama, para que as plantas, as flores que eles iam colocar estivesse condizente com aquela paisagem maravilhosa. Procurei imprimir mais energia à minha criação mental e com mais presteza. Busquei colocar as flores pequeninas nas ramagens humildes, recordando minhas funções de jardineiro no amado lar que havia deixado na terra. Orei, pedi a Jesus me ensinasse a cumprir o dever dos que desejavam a bênção do seu divino amor naquele santuário. E quando a notificação soou novamente, confesso que chorei. Ele orou, porque ele viu que ele não estava dando conta do trabalho, ele não estava dando conta do serviço que estava sendo esperado dele. E quantas vezes a gente, na mesma situação, a gente pura e simplesmente fala, eu não sirvo, eu não dou. Ele não. Nós não podemos desistir, ele tem que pedir ajuda. Foi o que ele fez, ele orou. Ele orou do fundo do coração para que Jesus me ensinasse, são as palavras dele. Orei, pedi a Jesus me ensinasse a cumprir o dever dos que desejavam a bênção do seu divino amor naquele santuário. Ele pediu a Jesus que o ajudasse a cumprir o dever dele, porque ele queria ser digno da bênção que ele ia receber aqui naquele santuário. Aí a gente para pensar. Eu acho que a gente tem que parar sempre para pensar. Eu tenho essa reverência à casa que eu trabalho? Eu tenho essa reverência à minha casa, que é meu templo? Eu tenho essa reverência ao meu templo pessoal, que é o templo máximo, que é o meu corpo? Eu trabalho com esse desejo de realmente fazer a coisa certa, e a hora que eu estou vendo que não está tão bom como deveria, eu suplico a Jesus que me ajude, que me dê forças, que me ensine a fazer a coisa da melhor forma possível? Ou eu boto o bumbum na cadeira e deixa para lá, outro faz. Eu não sirvo, eu não dou para isso, eu não tenho jeito para coisa. Tão fácil, né? Vamos fazer uma autoanálise, é para isso que a gente está estudando. Olha que coisa linda. E quando a notificação soou novamente, confesso
que chorou. Ele caiu em prantos pelo esforço que fez, mas principalmente pela ajuda que recebeu. O desenho vivo da gramínea que minha esposa e os filhinhos tanto haviam estimado em minha companhia no mundo, adornava as margens com um verde maravilhoso, e as mimosas flores azuis, semelhando-se a miosotes silvestres, surgiam abundantes. A árvore cobrira-se de folhagem farta, e vegetação de singular formosura completava o quadro que me pareceu digno de primoroso artista da terra. A força da vontade, né? Quando o Emmanuel, lá no capítulo 2 de Pensamento e Vida, fala da vontade, a gente precisa ler e reler. O que é a vontade de verdade, a verdadeira vontade? Cornélio sorriu, evidenciando grande satisfação, e determinou que os dois auxiliares conservassem a destra unida ao gabinete, conservassem a mão direita ali unida ao gabinete. Desde esse momento, como se uma operação magnética desconhecida fosse posta em ação, nossa pintura coletiva começou a dar sinais de vitalidade temporária. Aquele quadro começou a ter vida. Algo de leve e imponderável, semelhante a carinhoso sopro da natureza, agitou brandamente a árvore respeitável, balouçando-se os arbustos e a minúscula erva, a se refletirem nas águas muito azuis, docemente encrespadas de instante a instante. Que coisa linda a gente imaginar aquele quadro recebendo uma brisa. Então a brisa vem de dentro do quadro, mexe as folhas das árvores, né? Encrespa a água ali, a parte de cima da água, e mexe nas folhagens, naquelas florezinhas azuis, daqueles miosotes que ele colocou ali na grama. Que imagem, que coisa sublime, que coisa linda. Minha gramínea estava agora tão viva e tão bela que o pensamento de angustiosa saudade do meu antigo lar ameaçou de súbito meu coração ainda frágil. Lembra que o Cornélio falou para não deixar reminiscências do passado baixar a vibração, trazer coisas inferiores? Olha ele aqui caindo, olha ele aqui caindo na esparrela. Quando ele diz: angustiosa saudade do meu antigo lar ameaçou de súbito meu coração ainda frágil. Ele sentiu ali a ameaça de baixar a vibração. Não eram aquelas flores miúdas que a esposa colocava diariamente no quarto isolado de estudo? Não eram as mesmas que integravam os delicados ramos que os filhos me ofereciam aos domingos pela manhã? Vigorosas reminiscências absorveram-me o ser, oprimindo-me inesperadamente a alma. E eu perguntava a mim mesmo por que mistério o espírito enriquecido de observações e valores novos, respirando em campos mais altos da inteligência, tem necessidade de voltar ao pequeno círculo do coração, como a floresta luxuriante e imponente que não prescinde da singela e reduzida gota d'água para descedentar-lhe as raízes. Então ele ficou ali, mas por quê? Né, que aquela saudade, aquelas reminiscências, ele voltando aquelas lembranças ali do passado. Por quê? Sentiu o anseio mal disfarçado de arrebatá-los compulsoriamente da crosta, transportando-os para junto de mim, desejoso de reuni-los ao meu lado em novo ninho, sem separação e sem morte, a fazer-lhes experimentar os júbilos da vida eterna. Olha ele ali, entrando nas reminiscências do passado, baixando a vibração, se deixando açoitar, se deixando levar ali pelas reminiscências do passado. Não lembrou, não tomou os cuidados que o Cornélio mandou que fossem tidos, de não se levar por reminiscências, não baixar a vibração. Minhas lágrimas estavam prestes a cair.
Bastou, no entanto, um olhar de Jerônimo para que me reajustasse. Me reajustasse. O Jerônimo viu aquela vibração que baixava, viu aquela energia que ia começar a atrapalhar os trabalhos ali, olhou para ele como o pai olha para o filho com aquela censura que todos nós, como filhos, lembramos, né? Que bastava o olhar do meu pai para que eu parasse até de respirar. Eu parava, depois eu começava a respirar de novo. É o que o Jerônimo fez aqui. Deu-lhe uma bronca só com o olhar. O que você está fazendo? Olha aí a tua vibração como é que tá. Arremessei para muito longe de mim toda a ideia angustiosa e consegui reaver a posição do cooperador decidido nas edificações do momento. Ele perdeu por um instante ali, por isso que a gente tem que estar sempre atento no vigiai. Se ele tivesse ali pensando, opa, minha mente está querendo me pregar uma peça. Ele começou ali, quando ele começou a lembrar das flores do jardim, ele percebeu que as reminiscências estavam vindo. Ali ele tinha que entrar numa oração, ali ele tinha que parar. A hora que a vibração dele começou a baixar, o Jerônimo, antes que ele precisasse ser retirado dali, né, porque aí ele ia ter que ser retirado, o Jerônimo deu-lhe uma bronca com o olhar. Ele, em oração, ele conseguiu jogar para longe aqueles pensamentos, aquelas reminiscências, aquela saudade, aquela vontade de pegar os filhos e a mulher e trazer ali para junto dele. Isso é posse, isso não é amor. Não tem nada a ver com amor. A gente precisa entender isso. Temos muito que aprender ainda o que é o amor. Então aí ele arremessei para muito longe de mim a ideia angustiosa. Na bronca, ele voltou a si e se acertou. Cornélio de pé, ante a paisagem viva, enquanto nos mantivemos sentados, estendeu os braços na direção do alvo e suplicou: Pai da criação infinita, permite ainda uma vez, por misericórdia, que os teus mensageiros excelsos sejam portadores de tua inspiração celeste para esta casa consagrada aos júbilos de tua bênção. Senhor, fonte de toda sabedoria, dissipa as sombras que ainda persistem em nossos corações. Olha o André ali. Dissipa as sombras que ainda persistem em nossos corações, e impedindo-nos a gloriosa visão do porvir que nos reservaste. Faze vibrar em nós o pensamento augusto e soberano da confiança sem mescla e deixa-nos perceber a corrente benéfica de tua bondade infinita, que nos lava a mente mal desperta e ainda eivada de escuras recordações do mundo carnal. Auxilia-nos a receber dignamente teus devotados emissários. Não precisa nem dizer o quanto André Luiz entrou aqui nessa oração e nessas palavras, e o quanto disso era para ele, né, que estava ali ainda ligado nos sentimentos da terra, né, de família. A família é o planeta, nós somos todos irmãos, nós temos que entender como as coisas funcionam, nós precisamos nos modificar, nós precisamos entender as lições e os recados que nos são dados, principalmente agora, em época de pandemia, de quarentena, com Corona-19 aí, ceifando um monte de vidas. Nós temos que entender qual é a parte desse latifúndio que nos pertence. Ou seja, qual é a parte dessa história toda que nos cabe ajudar, melhorar, transformar. E isso tudo é dentro de mim, não é lá fora. Eu não vou mudar o meu marido, não vou mudar meu filho, não vou mudar meu neto, não vou mudar minha nora, eu vou mudar a mim. Eu não vou mudar o mundo, eu vou mudar a mim, porque em mim existe um mundo imenso. O que tem no micro, tem no macro. Eu preciso mudar o meu mundo interior. Eu preciso mudar a minha psicosfera. Eu preciso mudar a minha energia, a minha vibração,
para realmente poder ter direito de ter o auxílio e as bênçãos do plano superior. É isto que o Cornélio está colocando aqui. Senhor, fonte de toda a sabedoria, dissipa as sombras que ainda persistem em nossos corações. Quem de nós não está com as sombras aqui aflorando, principalmente nessa época de medo, de insegurança, onde a gente tem que lutar contra o medo, porque o medo é a arma dos nossos irmãozinhos instigantes. Então, dissipa as sombras que ainda persistem em nossos corações, impedindo-nos a gloriosa visão do porvir. O medo impede a gente de aprender, de crescer, de ter a visão gloriosa do porvir. O amanhã vai ser muito melhor, porque estaremos melhorados, transformados. Impedindo-nos a gloriosa visão do porvir que nos reservaste. Faze vibrar em nós o pensamento augusto e soberano da confiança sem mescla. E deixa-nos perceber a corrente benéfica de tua bondade infinita, que nos lava a mente mal desperta e ainda eivada de escuras recordações do mundo carnal. Auxilia-nos a receber dignamente teus devotados emissários. Essa oração é para hoje. Ela foi para ontem, antes de ontem, e cai como uma luva para hoje. Nós precisamos afastar as sombras, nós precisamos ter a mente firme, coração firme, para podermos ver as luzes do porvir. Não permitir que o medo, não permitir que a insegurança nos atrapalhe, e que a gente possa aprender as lições que precisamos aprender, estarmos firmes, sermos merecedores das bênçãos que recebemos e podermos olhar o amanhã como ele vai ser, maravilhoso, porque a transformação é nossa, a transformação é do planeta, a transformação é de todos nós como os irmãos, filhos de Deus, irmãos de Jesus. Vamos continuar na segunda parte deste capítulo.